mas vou estar lendo do 17 ao 23. E o Salmo número 1, irmãos. Eu passo primeiro a ler o livro de Marcos. Esse dia atrás tivemos uma mensagem sobre esse texto, então já facilita, mas eu fiz uma junção dos dois para entender o que Jesus queria dizer e também entender o que o Salmo número 1 nos quer dizer sobre os mandamentos, no caso. Aí diz assim, em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 23. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil e dificilmente é entrar no reino de Deus o que tem muitas riquezas. E agora nós vamos para o Salmo número 1, irmãos, que também tem uma forma de paralelo nesse sentido, e é um salmo muito interessante para a gente poder estar observando os dois textos. Lembrando só que no texto de Marcos entra uma palavra bem interessante. Quando Jesus dá um desafio ao jovem, ao homem, ele de repente diz assim, que Jesus, olhando para ele, o amou. Tá? Mesmo esse homem sendo tão egoísta talvez, ou não era tão justo consigo mesmo, com os outros, mas Jesus o amou. E agora o Salmo número 1 para nós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e não em tudo quanto fizer prosperará. Não assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão ao juízo, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, que Deus possa nos abençoar com essas duas palavras hoje à noite, e que nós podemos meditar algumas palavras sobre isso. Eu achei muito interessante esses dois textos. Então, quero logo dar um alerta. Mês que vem, mês de novembro, o informativo, cada mensagem e cada abertura, os textos, tem um paralelo o mês inteiro. Tá? Um encaixa dentro do outro. E assim como esses dois textos se encaixam, e aí eu coloco para nós, os dois textos, tanto de Marcos quanto o Salmo 1, fala em obedecer. Obedecer. Normalmente a palavra obediência é a marca que todos os pais gostariam dos seus filhos. Obediência, desde pequeno até grande. Né? Eu dei os parabéns para minha filha no dia das crianças, 45 anos, e ela disse assim: pai, eu não sou mais criança, já? Mas para os pais, os filhos velhos sempre são crianças, não muda, são nossos filhos. Então isso é uma coisa muito interessante a gente olhar, e aí Deus também coloca para os seus filhos, ou seja,
nessa questão, a obediência, obedecer ao Deus Criador, ao Deus Pai. E aí, um outro pensamento, seguir a Deus não é resultado social, mas que determina é a fé. Sabe, quando a gente olha hoje um pouco nas lojas, loja de moda evangélica, loja de moda cristã, já viram isso, né? Valdir Pires mora bem perto de uma loja que diz assim, né? Aí depois dizem a moda Shalom. A gente já percebe isso, a questão de querer padronizar a roupa do pessoal da igreja, ou daqueles que seguem na igreja. Nem se pode dizer como seguir a Cristo, mas a Deus, no sentido da igreja. Mas não é a questão social que define o nosso caminho da obediência, mas o que define o nosso caminho de obediência é a nossa fé. Essa é uma base que os dois textos nos colocam. Esse jovem rico, ele queria herdar a vida eterna, e aí Jesus diz para ele os mandamentos. Ele não diz, eu obedeci os mandamentos. Ele diz, eu os guardei. Guardar é uma forma diferente, e obedecer também é outra forma, né? Então, ele não diz que obedeceu, ele coloca esses todos, eu guardei. Então, não é a questão de ser uma pessoa moral, boa, mas sim é a questão de fé que define o nosso caminho com Deus. E um outro pensamento, os que obedecem pela fé são como árvores frutíferas, como diz o Salmo número 1. Eu já citei esse exemplo, eu lembro que em Joinville 2 vezes, mas eu vou citar hoje pela 3ª vez. Ibirama, meus pais. Nós morávamos ao lado do córrego do Ribeirão Taquaras e tinha um pé de pêssego bem na beirada do rio. A metade das raízes do pé de pêssego estavam no rio, lisas, sem barro, sem nada, só na água. E a metade estava no lado da grama. Mas impressionante, os melhores pêssegos do ano era desse pé. Quando ele floria, era a época certa, mês de agosto, alguns já florescem em julho, alguns junho, esse sempre florescia em agosto. Mas novembro você tinha pêssego maduro e saudável. Então ele estava plantado junto ao ribeiro, E quando ele começava a perder as folhas, meu pai dizia, der Herbst kommt dran, o outono está chegando. É a época certa. Então, o cristão, ele é exatamente como a árvore frutífera que está plantado junto ao ribeiro. E quem é esse ribeiro? O ribeiro é o próprio Cristo na nossa vida, no qual nós nos alimentamos. E aí, ainda continuando os pensamentos, só há 2 caminhos, irmãos. Tanto do texto de Marcos, quanto também dos Salmos. Só tem 2 caminhos. Um caminho é a obediência a Deus. Se você obedece a Deus, todas as questões que vão junto na sequência de caminhar com Deus, você faz. Isso não quer dizer que você está livre de erros, né? Que nós vamos ver ainda, ou você não erra mais. Mas você está no caminho da obediência, e essa obediência ela vai te levar literalmente ao caminho da bênção com Deus. E o outro caminho que nós podemos escolher é o caminho da rebelião contra Deus. Rebelar-se contra Deus. Tá? Então, o rebelar-se contra Deus é não aceitar exatamente o que Jesus falou para o jovem, para aquele homem rico. Né? Eu guardei tudo isso. Então falta uma coisa, vende tudo que tens. No fundo, essa palavra ali não era o fato de vender tudo o que tens, mas o fato era relacionado com o amor com o próximo. Tá? Jesus não queria dizer, agora você tem que vender para mim, não, mas faça. Jesus colocou uma decisão para ele. Então, ou você se decide caminhar em obediência com Deus, ou você se decide caminhar na rebelião de Deus, com Deus. E aí continua, a escolha determina a nossa eternidade. Lembrando já desde já,
Mês de novembro nós vamos ouvir muito de morte também, por causa de 2 de novembro, aquele, né, dia especial para lembrando dos mortos, tudo aquilo. Mas a escolha do caminho determina também a tua eternidade. Conforme você escolher, ou você escolhe obedecer a Deus, então você escolhe o caminho da eternidade com Deus. Você escolhe a rebelião para com Deus, você escolhe o caminho da morte eterna. E aí, aprender a obedecer e seguir a Deus é aprender e criar o hábito de ler a palavra. Anos atrás, numa das encontros da igreja de Blumenau, nós fazíamos sempre encontro de família uma vez ao ano, e aí o pastor Arnold pediu para eu falar para os idosos. Também já estava caminhando dentro da caminhada dos idosos, né? Não dos idosos, mas dos gastos já, né? Mas aí ele pediu para eu falar sobre a questão de idoso entrando dentro da perspectiva de agora eu vou ter que começar a recuar um pouco da minha vida, do dia a dia e tudo aquilo. E aí eu usei um exemplo, irmãos, uma frase: ficar velho a gente tem que aprender. Tá? A gente tem que aprender a ficar velho. Não adianta você querer ter a cabeça sempre no lugar que você tudo fazia e de repente o corpo não consegue mais fazer. E a mesma coisa é no caminho de Deus. Se você não está inserido no hábito de ler a palavra de Deus todo dia, tá? Você vai perceber que você não vai conhecer a caminhada com Deus. E quando você de repente passa por um desafio, você de repente vê, puxa, mas logo comigo, quem que acontece isso? Mas é o hábito de ler a palavra de Deus é que define também a nossa obediência a Deus. Porque aí a gente aprende o que Deus quer de nós. E terminando assim, a Bíblia traz os princípios para entender o amor de Deus através de Jesus por nós. Só assim vivemos em conformidade com o Espírito Santo. Eu leio essa frase de novo para nós. A Bíblia traz os princípios para entender o amor de Deus através de Jesus por nós. Só assim vivemos em conformidade com o Espírito Santo. Irmãos, é isto do Salmo 1, os dois caminhos, e isso também é exatamente daquele jovem que tinha que escolher: ou ele aceita o convite de Jesus, segue-me, ou ele vai atrás e não segue a Jesus. Então, a obediência. E eu quero ler rapidamente ainda sobre o versículo, do versículo 1 a 3 da minha Bíblia. Tem um comentário, e eu gostaria de ler esse comentário para nós, para terminar a introdução hoje. A frase "tudo quanto fizer prosperará" não significa que o justo será imune ao fracasso ou às dificuldades. Também não se trata de uma garantia de saúde, riqueza, felicidade. Significa que quando aplicarmos a sabedoria de Deus à nossa vida, produziremos o melhor e teremos a aprovação de Deus, da mesma maneira que uma árvore absorve a água e os seus minerais e produz frutos deliciosos. Nós também devemos observar a palavra de Deus, a fim de termos atitudes que honram a Deus para alcançarmos algo que valha a pena. Devemos ter a palavra de Deus em nosso coração. Irmãos, uma árvore plantada em solo adequado, ela produz. E um cristão que se alimenta da palavra de Deus produz frutos espirituais. Temos aqui atrás. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos aí. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo desafio que Tu nos dás sempre para o início do culto com a Tua palavra.
e que somos desafiados a refletir. E assim, Senhor, te agradeço por esses dois textos bíblicos que falaram muito também ao meu coração. E que eu pude entender o quanto vale a pena escolher o caminho da obediência. Sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que a conformidade disto está no poder do Espírito Santo em nossas vidas, que nos conduz, e nos guarda e nos protege. Assim, ó Pai, queres estar junto agora no demais momento do culto e com cada um que aqui está presente, com cada um que também irá ouvir essa mensagem via online, Senhor. Queres tu abençoar, queres tu guardar, e queres tu estar dando forças para escolhermos o caminho da obediência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, louvor.